Olá, investidores, tudo bem? Estamos de volta aí, primeira gravação de janeiro. Se você ainda não nos viu ou não conversou com a gente, então um feliz ano novo aí para você, que seja um ano de muito sucesso, de muitas vitórias aí. Estamos começando mais o nosso fechamento mensal, o nosso boletim LA. Para esse bate-papo de hoje, Paulo Pedroso, sócio fundador da LA. Obrigado aí, Paulo, pela primeira do ano. Vamos começar, né? É isso aí, vamos com tudo. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da LIA, e aqui a gente faz um resumão de tudo que aconteceu em janeiro. Tenho certeza que janeiro foi um mês muito movimentado, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Muita gente de férias também, talvez se perdeu ali um pouco na quantidade de notícias. Então, de um modo muito simples, a gente vai tentar fazer um resumão, passando pelos principais polos econômicos, para deixar você informado e tudo que vai acontecer também nos próximos dias. Paulo, vou começar um pouco de fora para dentro, como a gente sempre faz, passando ali de China, Europa, Estados Unidos e gastando um pouquinho mais de tempo aqui no Brasil. A gente está vivendo o ano novo lunar da China, então a gente fica ali aqueles primeiros 45, 60 dias meio sem saber o que vai acontecer, embora a China muito no radar aí com essa relação, né, da trade war, vamos dizer, né? Tarifa não tarifa, tarifa não tarifa. China, a gente viu no último trimestre ali, no finalzinho do ano, fez alguns estímulos na economia interna, mas eu acho que isso não é tão sustentável a longo prazo, né? A gente vê o estímulo da China ali na economia interna, mas eu vejo que isso é aquele famoso, eu tô só abanando o fogo ali do churrasco, sabe? Com a tampa que parece que não vai, mas vai continuar queimando. E isso, querendo ou não, nos preocupa porque até então você fica 60 dias ali sem saber o que a China quer pro ano, Estados Unidos do outro lado metralhando em tudo que é forma ali, a gente fica um pouco apreensivo, né? Eu queria, qual que é a sua visão para a China para esse começo de ano? O que a gente pode esperar? Uma vez que se essa briga se intensificar, China e Estados Unidos, a gente é o parceiro amigão ali do meio que pode se beneficiar com isso. Eu acho que o ponto, assim, o Brasil, quando você tem briga de cachorro grande, o Brasil ele acaba se beneficiando de um lado ou de outro, né? A China é um gigante, a gente vem falando isso desde sempre, né? Mas está passando por um período caótico, né? Com algumas crises internas, você tem crise sanitária ali, o Covid ele passou ali do resto do mundo, mas ele continua sendo um tópico que sempre volta, né, na China. Eu acho que o desafio principal aí do governo chinês, principalmente ali do crescimento econômico, é olhar para essas barreiras tarifárias que os Estados Unidos provavelmente devem implementar, já começou falando ali em 10%, né? E como que vai reagir a economia diante desse cenário mais desafiador que eles têm pela frente. Você citou o Covid, né? E até recentemente eu estava vendo a China voltou com a política Covid zero. Eu acho que ela está querendo se armar de um jeito que ela não pode ter brecha para nenhum stop na economia. Se a tarifa vai ser 20, 30 ou 50% vindo dos Estados Unidos, eu acho que eles estão começando a se preparar, ou já se preparam para isso, mas essa questão de você ter uma pausa, um hiato na economia devido ao Covid, eu acho que vai ser para eles inaceitável, tanto que eles estão, né, vacinando totalmente a população novamente, meio que obrigatoriamente todo mundo se vacinar para que tenha essa política de Covid zero. E também a gente viu novamente aquela questão do mercado imobiliário chinês, né? Parece que a gente está rodando a mesma fita, né, há alguns meses, mas é de fato 30% do PIB chinês é o mercado imobiliário e passa por um momento muito ruim. E eu não vejo com bons olhos para esse ano, uma vez que a economia ainda está um pouco tensionada, muita coisa pode acontecer e você tem um mercado imobiliário que você fala, pô, como aí? Será que a população quer gastar dinheiro comprando mais casa, não sabe como que vai ser a tarifa que vai vir? Acho que isso é um peso aí, principalmente na parte de commodities da China, que reflete em algumas ações, algumas empresas aqui do Brasil. Assim, olhando para o cenário macro, principalmente, assim, você tem China com um país que tem percentual de crescimento muito alto, né, todos os anos, e isso mudou de alguns anos para cá. Quando você olha para o mercado imobiliário, normalmente, juro baixo, você tem um crescimento do PIB, automaticamente você tem uma pressão inflacionária ali para o mercado imobiliário. A gente está no ciclo econômico na base inferior, né, então você está com um decréscimo ali. Obviamente que isso, da mesma forma que acontece na China, aconteceu e tem acontecido nos Estados Unidos ali a depender da região, né? Você tem Flórida, por exemplo, a gente ainda não chegou nos Estados Unidos, mas você tem um aumento generalizado dos preços no mercado imobiliário e China ela vive no momento contrário. Então, isso obviamente é um ciclo econômico que tende a passar, mas é o momento do pessoal de lá apertar os freios ali, os cintos na verdade, né, para poder conseguir passar por esse momento, visto que a China depende muito ali do crescimento econômico contínuo num percentual muito elevado em comparação a outros países. Acho que não que assusta, mas o que dá um temor é que como a China está nesse momento do ano novo lunar e não divulga nenhum dado, eles parecem que estão até um pouco quietos com tudo isso que está acontecendo, né, com relação aos Estados Unidos. Aí você fica com aquela preocupação. Será que estão se preparando, não estão? Estão armando um contragolpe ali, como foi no caso do Canadá? Então você fica um pouco meio perdido, mas acho que
novamente, acho que é isso que você falou, China, né? A gente tem alguns clientes investidores que gostam ali de um apetite de China, vamos dizer, de abrir empresas e uma série de coisas, então acho que a China é esse momento de apertar os cintos, né? Eu vi um relatório a semana passada falando que a quantidade de empresas americanas que já se, não sei se declinaram ou se disseram favoráveis a voltar ao território americano, largar a base China e voltar para o território americano, obviamente com alguns incentivos que o Trump está dando, cresceu cerca de 42%. Isso foi algo que eles não viram, né, nos últimos 4 anos, obviamente, né, mas é algo que já começa a preocupar ali alguns setores que tinham, né, essas suas fábricas, por exemplo, nos Estados Unidos, com base na China, tendo que voltar agora porque o incentivo é melhor. E a China, pô, peraí, como que eu faço com a mão de obra, né? Então acho que a gente vai ter que ficar de olho aí de China um pouco mais de perto, mas infelizmente temos que esperar esses próximos 40 dias. No final do dia, sim, todas as empresas normalmente buscam a China por causa de custo, principalmente de avanço tecnológico. A partir do momento que você tem países, principalmente Estados Unidos, aqui no Ocidente, que tem uma tecnologia muito robusta, mas que o governo dá um incentivo para reduzir o custo, esse custo fica muito parecido, obviamente que o mercado consumidor desse perfil de tecnologia no Ocidente acaba sendo muito maior, né? Então é um caminho natural, um efeito natural as empresas quererem voltar. Vamos lá, falando um pouco agora de Europa, acho que a Europa, a inflação ainda continua pressionando, o mercado de trabalho ainda é muito fraco, e eu acho que o principal termômetro na Europa é a Alemanha, né? Como a gente comentou algumas lives atrás, a gente viu algumas coisas acontecendo na Alemanha nesse último semestre que era até então muito difícil. A gente viu fábricas da Volkswagen, por exemplo, fechando, porque a produção não estava batendo ali o custo ideal para se manter uma fábrica aberta. E isso é um dos principais termômetros ali para a zona do euro como um todo. A gente viu o PIB da Europa sendo revisado para baixo, a FMI revisitou para baixo. Então, assim, a Europa parece que está vivendo mais do mesmo já há muito tempo. Parece que não consegue sair daquele ciclo, endividamento de países como Portugal, Espanha altíssimo, mortgage altíssimo. Então, assim, parece que o momento não é legal para a Europa há algum tempo, e o pior disso tudo, ela se vê no meio de agora dessa trade war entre China e Estados Unidos, que ela fala, pô, peraí, acho que o preço das coisas aqui vai começar a subir um pouco também, porque se eles estão brigando entre si, alguém vai pagar esse custo, né? Eu acho que o ponto de alerta ali na Europa é que parece que ainda não tem a luz no fim do túnel, e às vezes eu acho que essa luz no fim do túnel é uma locomotiva vindo de frente, porque você tem a Alemanha ali com a economia muito fragilizada, a França passando por um momento político interno muito frágil, então você fica meio assim, pô, e agora? Os dois principais motores da Europa ali estão meio que falhando ali na combustão, o que a gente faz agora? Acho que a Europa preocupa um pouco nessa visão de médio e longo prazo. De fato, no curto prazo, o efeito para a Europa ele não é bom, né? Assim, é catastrófico, na verdade, é como você disse. Entre China e Estados Unidos brigando, a Europa está no meio ali, ela acaba sendo afetada. Você continua tendo ainda guerra na Ucrânia com Rússia, que não acabou até hoje, a gente acaba esquecendo, né, que ela está acontecendo, mas ela ainda não findou. E isso, para efeitos econômicos para o continente como um todo ali, é muito ruim, né? Você tem baixo investimento, baixo apetite para empresas investirem cada vez mais e, naturalmente, você tem um envelhecimento populacional ali dos países, né? Tudo isso, nessa tempestade perfeita para o lado negativo, acaba afetando bastante a economia. Exato. Vamos lá, falando agora um pouco de Estados Unidos, aqui a gente talvez vai gastar um tempinho, acho que segunda era Trump, né? Eu poderia dizer que talvez ele vai fazer tudo o que ele prometeu, e foi isso que a gente falou na live de dezembro. Será que ele vai fazer tudo o que ele está prometendo? Eu acho que ele está entregando, né? Eu acho que ele não está devendo nada. Tudo que ele prometeu, e assim, né, tirando a brincadeira à parte, eu acho que o que as pessoas têm que entender é assim, ele está fazendo tudo o que ele falou que de fato ia fazer. Né? A gente falou do Trump deportando pessoas, mas ele se elegeu falando assim, eu vou deportar pessoas, eu vou tarifar quem tiver contra os Estados Unidos. Então, assim, tudo isso que a gente está vendo são só 15 dias do governo Trump. Eu acho que é aí que está o ponto, né? São 15 dias do governo Trump que a gente está vendo uma movimentação muito forte para alguns setores, para alguns efeitos contrários também muito bom, né? Acho que o Brasil se favoreceu, a gente teve um arrefecimento do dólar ali, 5,84, 5,85, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente vê o Trump ali taxando o Canadá, taxando o México em 25% e o Canadá revisando ali, falando vamos taxar os Estados Unidos também. Você viu o Trump falando de anexar novamente e comprar a Groenlândia. Então, assim, é um novo movimento Trump. Eu acho que, eu falei isso essa semana com alguns clientes, se eu tivesse que
dividir o Trump da primeira era para a segunda era, eu acho que a única diferença é quem ele se cercou ali. Eu acho que eu vejo assim o colegado, vamos dizer, dele muito mais técnico dessa segunda era Trump. Mas mesmo assim ainda assusta com o impacto de tudo que ele pode fazer. E o sinal de alerta, né, que a gente pode ligar com relação a isso é que ele não é dos melhores amigos aqui, né, do Lula. Então a gente fica com aquele assim, pô, será que vai sobrar alguma coisa pra gente do lado negativo, né? Vira e mexe ele dá ali uma alfinetada no Lula, né? Ele muito próximo do Milei também. Então, assim, a gente fica um pouco ali, né, naquela tensão. Pô, a gente já tá com a nossa cozinha desarrumada e agora ele tá ali podendo fazer alguma coisa. Acho que essa é a principal tensão que a gente vê nesses primeiros 15 dias de Trump. O governo anterior, né, o governo Biden, ele acabou se mostrando um pouco frágil e deixando os Estados Unidos, a imagem dos Estados Unidos um pouco frágil para o restante do mundo, né? Você teve um presidente apático, já muito mais velho, não tão atuante, e aí, obviamente, que os americanos, né, a população, ela enxergou isso e o Trump foi eleito para mudar essa visão, né? Então, quando você tinha ali os países do BRICS pensando numa moeda própria, você tem China se fortalecendo cada vez mais, eu acho que o Trump foi eleito com medidas não tão ortodoxas, né? E olhando muito para o lado de medidas de direita, como a deportação, por exemplo. Não que outros presidentes anteriores não tenham feito, todos eles fizeram. Acho que os Estados Unidos tem uma fronteira muito grande, é um país desenvolvido e é o alvo de muitos imigrantes, né, de países em desenvolvimento que vão para lá, e é normal eles terem que fazer isso. Acho que essa primeira medida, eu que morei lá há muitos anos, ela visa muito aqueles imigrantes que vieram fugir dos seus respectivos países, cometeram crimes, estão sendo procurados pela polícia aqui no país de origem e lá também, né? E é uma medida que, como você mesmo disse, ela foi prometida, está sendo cumprida, os outros governos também fizeram. Obviamente que teve um alarde muito maior na internet e nos jornais em relação a isso, e eu acho que é muito o que o governo quer, né? Mostrar força para o restante do mundo, mostrar que os Estados Unidos não está perdendo aquela locomotiva de crescimento, que de fato é uma das principais nações aí do mundo. Falando de promessas, acho que uma das promessas tão aguardadas dele foi com relação aos criptoativos, né? As criptomoedas. Trump muito defensor disso, acho que até os parceiros que ele colocou aqui ali na frente de alguns setores decisivos do mercado financeiro americano são muito pró a criptoativos, né? E eu acho que o decreto dele de falar que os Estados Unidos vai fazer uma reserva em criptoativos talvez não soou tão bem quanto o mercado, né? Os mais assíduos em criptomoedas achavam. Acho que as pessoas achavam que ele ia chegar no primeiro dia e no dia 2 ele ia falar assim, vamos começar a comprar aí, a gente vai fazer uma reserva. E nada mais era do que ele falou assim, ó, os Estados Unidos confiscou muita coisa em criptoativos ao longo desses últimos anos. Ele falou, ó, a gente está aqui, não vamos se desfazer, a gente entende que isso é uma reserva e talvez a gente aumente essa reserva ou não. Mas até se aumentar essa reserva, tem que se fazer todo ali um grupo, um coligado, quem vai ser o presidente dessa sessão e tudo mais. Mas acho que isso deu uma certa acalmada nos ânimos dos criptoativos, fãs, né, assim vamos se dizer, mas também mostrou para o mercado que não é tão bem esse bicho de sete cabeças que as pessoas achavam, né? A gente vê cada vez mais esse mercado de criptoativos, vamos falar um pouco mais de Bitcoin aqui, ele é muito correlacionado ao que acontece no mercado, e era algo que as pessoas achavam que ia ser totalmente à parte. Ia ser o Trump tarifando Canadá e México no final de semana, era para o Bitcoin subir 10%. Era isso que as pessoas achavam que ia acontecer. E na verdade não é. A gente vê a taxa de juros dos Estados Unidos sendo mantida e a renda fixa ainda ficando atrativa. A gente vê uma fuga de criptoativos para a renda fixa. A gente viu o Trump taxando Estados Unidos, Canadá e México, a gente viu uma fuga do criptoativo. Então, assim, a correlação dos criptoativos com a economia americana é fortíssima, acho que não tem como negar. Então, acho que isso deu uma certa saciedade, talvez, para algumas pessoas que tinham uma visão um pouco mais eufórica com relação a isso. Isso passa também aqui para alguns clientes nossos que perguntam, Guilherme, criptoativo, faz sentido, não faz? Agora que o Trump chegou, acho que faz sentido a gente ter um pedaço. Queria que você comentasse um pouco isso, porque eu tenho certeza que te questionam também. Paulo, perdi o trem, subo agora, não subo, vai para 200, quero saber um pouco mais. Eu acho que o assunto está em voga porque o ativo subiu. Então, da mesma forma que no bate-papo passado estava falando muito de dólar, né? Se perdeu o bonde e o dólar que bateu 6,30 voltou agora para 5,80, a criptomoeda segue a mesma tendência. Acho que em torno de 50% ali de toda a custódia dos criptoativos disponíveis hoje em circulação, eles são mantidos por pessoas físicas. Então, são sentimentos, são pessoas ali por trás. Obviamente que as pessoas compram majoritariamente pelo motivo de especulação, para ganhar dinheiro. Então, você compra
por X reais, você quer X reais mais 2, X reais mais 3, enfim, você quer ganhar dinheiro nessa especulação. Tem aqueles, obviamente, que pensam em reserva de valor, aqueles que pensam em descentralização do governo, mas quanto mais os governos também, que o dinheiro acaba sendo infinito, porque eles imprimem na quantidade ali que eles puderem, hoje você não tem mais lastro de reserva de emissão de papel moeda com ouro. Os governos entrando nesse circuito, automaticamente essa reserva de 50% ali de pessoas físicas, elas vão reduzindo. Então, para fins de especulação, acho que faz sentido você ter um pouco na carteira se você é entusiasta, não como uma empresa de fato ali, mas de fato como um pedaço da sua carteira ali que você tende a ganhar com especulação ou perder. Acho que você falou disso de especulação e reserva. Um fato interessante é que quando o Trump falou no primeiro dia ali com relação aos criptoativos e todo mundo achava que ele ia ter uma tendência de vamos sair comprando, no dia seguinte foi o maior nível de compra de ouro por parte da China. Acho que até a China olhou e falou assim, acho que ele não vai comprar tudo de criptoativo, é melhor a gente continuar fazendo aqui a nossa poupança em ouro, porque eu sei que ouro vai ser raro tanto quanto um criptoativo no futuro. O que eu costumo dizer para os clientes acho que criptoativo será uma alternativa, mas não será uma necessidade. É o famoso, né, e eu lido muito do modo que os clientes falam assim, Guilherme, às vezes eu tenho medo de ficar fora. Eu acho que não vai ser aquela questão, você pode ir no restaurante e falar assim, cara, você quer me pagar no crédito, no débito, no Pix ou em Bitcoin? Não vai ser assim, meu restaurante só aceita Bitcoin. Não. Eu acho que vai ser uma alternativa, como muitas coisas no Brasil. Como antigamente não tinha o Pix e agora a gente não vive sem. Antigamente cobrava-se TED Doc, agora não tem mais essas cobranças no Pix. Então, assim, eu acho que isso se torna uma alternativa. E quanto maior a pluralidade, maior a fiscalização, maior o entendimento. E isso também é bom para o mercado como um todo, né? A gente viu algumas coisas acontecendo que eu acho que até mancharam um pouco essa questão do criptoativo, que foi a própria meme coin do Trump. Acho que muita gente bateu nisso e falou assim, peraí, o cara fez uma meme coin que acumulou 10 bi de dólares em 2 dias. Então, assim, isso tira um pouco da credibilidade das criptoativos que fala assim, cara, tá vendo? Isso aí é euforia de molecada fazendo alguma coisa. Mas é algo que eu acho que o mercado ainda observa, é um ativo que eu acho que tem aí ali algum spin-off para dar ao longo desse ano ali de retorno, mas não é algo que a gente tem como direcional para os nossos clientes. Eu sempre falo isso porque os clientes constantemente perguntam para a gente, falam assim, calma, ainda tem muito prêmio aqui no Brasil, a taxa ainda está muito alta. Falando em prêmio, a gente teve divulgação do Fed, né, Banco Central Americano, manteve a taxa de 4,25 para 4,5, ou seja, ainda tem muito prêmio na renda fixa americana e a gente ainda vê com bons olhos essa diversificação internacional. Tô certo? Não, certamente. Eu acho que aproveitando aí essa baixa que o dólar deu, tinha muita gente querendo mandar fazer a conversão com o dólar a 6,30, 6,20. Muitos clientes ali assustados quiseram mandar uma parte do patrimônio para fora quando estava na máxima e o dólar recuou. Então, se ele estava com aquele mesmo receio naquele momento, acho que agora faz muito mais sentido, né, com a queda. Então, quando a gente olha para um patrimônio dos nossos clientes, principalmente, tem alguns que precisam de um percentual maior lá fora, outros menores. Mas, de novo, a gente volta naquela máxima que a gente disse e vem constantemente falando. Acho que é muito difícil você acertar o market timing, né? Acertar o olho da mosca ali numa compra, que seja de criptoativos, de dólar, de qualquer tipo de ativo que tenha uma oscilação um pouco maior. Então, ao invés de fazer de uma única vez, faça de forma paulatina, principalmente utilizando desses momentos em que há um recuo substancial na cotação. O dólar recua de 6,30 para 5,85, 5,81, enfim. Se você estava disposto a mandar dinheiro naquela época, agora continue mandando, que você vai chegar aqui naquele percentual que você deve ter utilizado ali no seu planejamento de objetivos. Perfeito. Agora vindo para Brasil, e Brasil é um caso à parte, né? A foto nunca é o resumo do filme. Se a gente batesse a foto de janeiro, a bolsa 126 mil pontos, subindo quase 5%, o dólar 5,80, vamos falar, tá tudo muito bom, peraí, a bolsa tá subindo, o dólar tá 5,80, mas é uma foto e não é o enredo, né? A gente teve um mês de janeiro talvez positivo para o dólar, muito em detrimento ao que aconteceu nos Estados Unidos. A gente teve, obviamente, um certo retorno de recursos para o Brasil, com o aumento da taxa de juros, saímos de 12,25 para 13,25, mas ainda, né, uma preocupação extrema com relação ao fiscal, à inflação, bancos projetando uma taxa para o final do ano ali 15, 15,50, inflação de 5,50, 5,60. Acho que é um cenário ainda muito preocupante, né, que a gente viu principalmente com relação às famílias e aos investidores que a gente toca. Ainda uma grande preocupação com relação a essas incertezas do Brasil de, assim, a gente sabe que 2025 será muito difícil. E como que será, Guilherme, 2026? Porque eu tô achando que eu não tô vendo essa luz no fim do túnel, tá tudo meio escuro ainda. Eu acho que essa preocupação foi o maior sentimento que eu tive conversando com os clientes ao longo de janeiro. Não sei se você
partilha disso? Como que foi seu bate-papo com os clientes ao longo de janeiro? Então, assim, esse aumento da taxa de juros nos níveis que estão, eles, de fato, eles prejudicam bastante o crescimento econômico, mas principalmente a atividade das empresas, né? Se antigamente ali a gente estava com um juro de 11%, as empresas conseguiam captar dinheiro a 14%, 15% ao ano. Hoje, a depender do rating dessa empresa, a gente está falando de empresas captando recursos do mercado de crédito a 19%, 20% ao ano. E muitas dessas não têm isso de margem. Então fica muito complicado para alguns segmentos específicos navegarem num cenário de juros altos e tão altos como esses patamares aí que estão sendo projetados, né, de 14%, 15%. E o efeito no dia a dia de um cenário de juro alto, normalmente ele não acontece de forma imediata. Então, para investimentos, para o investidor, ele automaticamente, os ativos indexados a Selic, ao CDI, eles vão render um pouco mais exatamente no dia subsequente à alta, né? No crédito, da mesma forma, os bancos já olham ali para a curva de juros, já aumentam essa carteira de precificação dos juros para o crédito na mesma hora. Quando a gente olha para a economia, isso não acontece de imediato. Então, você tem ali uma desaceleração da atividade econômica ao longo do tempo. E as pessoas, eles vão vendo que as coisas estão piorando, mas não de forma imediata. Então, você vê um decréscimo ali, uma desaceleração no mercado imobiliário, por exemplo. Em outros mercados, você começa a ter um volume de RJs maior, você começa a ter empresas fechando e demitindo funcionários, e isso para a economia, para a vida real, ele vai acontecendo vagarosamente de uma forma silenciosa. Acho que assim, a gente vai viver um ano, e eu gosto de reforçar isso, né? Acho que 2025 vai ser um ano de ajuste, não digo nem ajuste, obviamente ajuste no orçamento familiar, mas acho que é um ajuste nas perspectivas de que você quer de retorno, porque as taxas estão muito atrativas. Só que o peso de você ter uma taxa atrativa é você entender que a economia está fragilizada. Ah, Guilherme, mas eu quero 20% ao ano e a economia não estou me importando, eu quero minha rentabilidade. Ok, não estou falando que isso é errado, mas eu acho que é você entender um pouco do peso da taxa que você está carregando. Se você está carregando às vezes um 15% de pré, pode ter certeza que a inflação está correndo do outro lado, então o ajuste tem que ser feito em várias pontas. Eu vi muito cliente se preocupando com o valor final da taxa, e não se preocupando muitas vezes com o rating, com a qualidade, que acho que é isso que a gente bate muito na LIA, e era isso que eu queria dizer, né? Prêmio tá absurdo, né? A gente vê empresas pagando IPCA mais 16, 17, 15, pré de, sei lá, 20 e tantos por cento, mas com rating ainda muito, né, deteriorado. E aí entra um risco e um alerta para os clientes. Será que esse prêmio todo faz sentido ainda no seu portfólio? Eu acho que é um momento de muita cautela. O que eu tô buscando passar para os clientes é um momento de cautela. A taxa está gorda, o prêmio está gordo, mas espera aí, vamos analisar um pouco mais, porque tem muito setor que talvez nos próximos 2 anos, ou 18, 12 meses, vai sofrer muito. E talvez é um setor que pode sofrer e pode prejudicar, às vezes, um papel, uma emissão que você tem na sua carteira. Assim, de fato as taxas elas estão muito altas, né? Estão nível governo Dilma. Quando a gente olha para a própria taxa do Tesouro, ela já é muito alta. Então, quando você pega um pré-fixado de 15%, um IPCA mais 8%, mesmo que tenha imposto ali, você está falando de título público, né? O governo, se ele quebrar, não vai adiantar onde é que está seu real alocado. Não tem muito para onde correr. Então, quando a gente olha que o título do Tesouro ele está pagando uma taxa tão interessante, você vai para crédito corporativo, obviamente que você tem uma infinidade de opções isentas, não isentas e com taxas ainda maiores, a curadoria ela faz total sentido para você não exceder aquele percentual máximo, mas se você conseguir estruturar uma carteira, se o investidor conseguir estruturar uma carteira balanceada com esse perfil de ativo, a tendência é que ele perdure aí com boas taxas por muitos anos, da mesma forma que aquelas pessoas que lá no governo Dilma olharam esse momento de tensão, estruturaram um portfólio mais de médio e longo prazo, muitos deles, a depender do título público que ele comprou lá atrás, até hoje ele está carregando, né? Então, normalmente quando o juro cai, as pessoas vendem esse título público aí, não carrega até o final. Título público e esses investimentos ali com vencimento mais longo, eles vão passar até o seu vencimento na mão de 3, 4, 5, 7 investidores ao longo desse vencimento. Mas é um cenário que, para quem é investidor, ele é muito favorável. Para as empresas que são tomadoras é muito desfavorável, e o principal é que a base da pirâmide, que é o que o governo tenta proteger, ou seja, aquelas pessoas ali que têm até 2, 3, 4 salários mínimos, a tendência é que com juro tão alto, esse poder de compra delas ele vai sendo deteriorado ao longo do tempo. É a base que é mais prejudicada nos momentos de tanto estresse como a gente está vivendo hoje.
Perfeito. Paulo, se a gente fosse, a gente não costuma fazer isso, mas acho que é só um direcional. O ano está começando, algumas pessoas acompanharam nosso fechamento ali 2024, as pessoas estão vendo aí talvez o nosso primeiro vídeo. A gente ainda continua muito favorável, não vou dizer nem sobreposto ou sobralocado, porque isso vai de perfil e de carteira, mas a gente ainda entende que tem muito prêmio no pós e no IPCA+, ali que seria uma inflação mais. Pré, a gente está um pouco menos com o pé no freio ali, só se eu puder dar um resuminho ali. Se o cliente está vendo aqui agora, pô, me perdi ali em 2024, viajei, estou chegando agora. Para onde que eu vou? Estou com recurso. Aonde que é o direcional? Como que a gente está tocando um pouco disso com as famílias na LIA? Eu acho que assim, o pós-fixado vai ser a classe de ativo ali mais... vai ser o indexador, na verdade, ali mais favorável e mais seguro, né? Obviamente que o IPCA, por ser títulos ali normalmente mais longos, você acaba tendo a certeza que você vai bater a inflação e vai ter um prêmio sobre isso. Então, o pré-fixado, obviamente que você tem um risco maior em se tratando de um momento de alta tensão que a gente está vivendo aí no nosso governo, mas que do nosso lado eu acredito que é muito difícil ele continuar subindo dando as perspectivas. Tanto é que se manteve aí na casa dos 15% no juro futuro, caindo em alguns vencimentos ali para 14,80%, isso tem oscilado entre 14,80% e 15,5%, não subindo tanto. Esse 15,5% ele tem perdurado por muito tempo. Então, quando a gente olha para um portfólio balanceado, obviamente tendo os ativos pós-fixados, você vai navegar e vai ganhar muito bem com juro alto desse pelos próximos 1, 2, 3 anos aí. No IPCA, quando você tem uma taxa híbrida, principalmente inflação mais uma taxa pré-fixada, são ativos que com certeza ao longo dos próximos anos aí você vai ganhar muito bem, mas eu também não deixaria os pré-fixados de fora. Vai depender muito da janela, do objetivo, então normalmente ali os ciclos econômicos vão perdurar entre 4 a 6 anos. Então se você conseguir estruturar uma carteira a depender do seu objetivo, se vai ser ali ganho de capital ou se vai ser renda, fazer um mix desses 3 indexadores, com certeza nos níveis de taxa que a gente está vivenciando hoje, você vai ganhar dinheiro. E renda variável ainda continua um pouco mais distante, né? Acho que a renda variável ela está talvez em alguns preços atrativos devido a tudo isso que a gente teve ali em 2023 e 2024, mas ainda é uma exposição que a gente olha ali mais talvez para 24 meses, ali um pouco mais para frente, porque ainda tem muita coisa para acontecer e isso ainda vai machucar muito o custo das empresas. Então você vai ver muita empresa grande com custo ali, com múltiplo que a gente fala, muito barato, até porque você vai ver balanços muito machucados. E eu acho que também eu adicionaria esse asset strategy aí que você falou, né, para o cliente que tem posição e tem apetite para ter uma posição global, aproveitar essas janelas de queda ali, de deslize do dólar e também dolarizar uma parte, né? Acho que assim, eu acho mais fácil a gente talvez ter um dólar acima de 6 do que maiores janelas com dólar abaixo de 6 ao longo desse ano. Então vai fazendo o preço médio ali, aproveita algumas janelas e talvez seja interessante mandar um pouco ali. Mas acho que esse era o resumo de janeiro, não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, acho que a gente conseguiu compilar tudo isso, né? Como eu sempre digo, fiquem próximo dos seus assessores, fiquem próximo da gente, mandem dúvidas pra gente está lá para resolver o máximo de dúvidas e problemas, mas acho que esse era o recado de janeiro aí que a gente queria dar. Não sei se quer adicionar alguma coisa ou se estamos por aqui hoje. Eu acho que assim, só complementando e finalizando a parte de Bolsa de Valores, né? Hoje 50% do volume da Bolsa brasileira, ele vem de capital estrangeiro. Então, quando você tem a incerteza fiscal, política que a gente está tendo aqui no governo, e no país como um todo, fica muito difícil você ter um fluxo muito grande de capital estrangeiro entrando. Então pode ser que bolsa, obviamente, equities, de uma forma geral, para subir, você tem que ter uma demanda maior do que a oferta. Então, por mais que essas empresas estejam descontadas, como lei, né? Lei financeira aqui, você precisa ter um volume de capital estrangeiro entrando, porque só o fluxo de capital interno dos investidores institucionais, dos investidores pessoa física, dificilmente você vai conseguir fazer o IPOV subir de uma forma contínua, forte, que permaneça de forma constante ali por muito tempo. Fechado. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Se você está vendo esse vídeo aí, é o primeiro do ano, não deixe de nos mandar um feedback de como está sendo aí todo esse nosso conteúdo digital. A gente fica aí muito feliz de poder partilhar um pouco do nosso dia a dia com vocês. Mandem suas dúvidas também. Estamos sempre a postos aí. Obrigado e até semana que vem. Valeu!